Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja agora os destaques desta edição. Reconhecimento nacional. Operação Antidesmonte avança em nova etapa para a conquista do Prêmio Inovare. Capacitação técnica. Corte de Contas Sergipana vai ofertar treinamento aos conselheiros municipais de educação. Cortesia. Corregedor-Geral do Tribunal de Contas da União visita presidente do TCE, Clóvis Barbosa, e elogia os investimentos realizados na área de tecnologia da informação para aperfeiçoar as ações de fiscalização e controle. Compromisso com a sociedade. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, a gente destaca os riscos de acidentes provocados por animais na pista. O bate-papo é com o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o Major Demi Ricardo. Essas são as nossas manchetes de hoje. TCE na TV está só começando. E a gente começa esta edição falando sobre a Operação Antidesmonte. É que o trabalho conjunto entre o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e Polícia Civil, com o objetivo de combater o desvio do dinheiro público, está concorrendo ao Prêmio Inovare. O Inovare reúne experiências que contribuem para deixar a justiça mais eficiente. Você vai ver na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto que a Operação Antidesmonte avançou a mais uma etapa para conquistar o renomado prêmio. Confira! Uma das etapas previstas pela organização do Prêmio Inovare foi a visita do advogado Carlos Augusto Monteiro Nascimento, que é consultor do prêmio, ao presidente do TCE, Clóvis Barbosa. Durante a visita foram apresentados aspectos da operação desde o início até a fase atual. A Operação Antidesmonte é resultado de uma parceria entre o Ministério Público de Sergipe, o Tribunal de Contas do Estado e o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária de Administração Pública, o DEOTAP. A operação foi criada para combater o desmonte durante a transição de gestores depois das eleições municipais de 2016. O papel do tribunal foi ceder servidores para fazer esse trabalho, um trabalho de inspeção, um trabalho de auditoria, não é? Utilizando também de todos os nossos equipamentos de TI, e mais ou menos uns 50, 60 servidores estiveram envolvidos em quase todos os municípios e contribuindo, colaborando com o Ministério Público Estadual. Em alguns municípios foi uma parceria firmada, eles estavam junto com o Ministério Público e até com o Poder Judiciário em alguns municípios. De forma que esse trabalho deve-se muito aos técnicos da casa. Durante as primeiras fases da operação, 26 prefeituras e câmaras de vereadores de municípios que não tiveram prefeitos reeleitos foram visitadas por técnicos do Tribunal de Contas e equipes do DEOTAP, com o objetivo de coibir a desorganização administrativa, o desperdício do dinheiro e a destruição do patrimônio público, além do sumiço de documentos que poderiam dificultar os trabalhos dos novos gestores. É uma iniciativa pioneira dos órgãos estatais, Ministério Público, Secretaria de Segurança e Tribunal de Contas, com o propósito de justamente evitar essa, como você disse, essa bagunça administrativa na troca de mandato de prefeitos municipais. É comum nesse período os gestores deixar as prefeituras, as câmaras, o poder público de maneira bem deteriorada. E com esse acompanhamento foi uma forma de evitar práticas de atos de improbidade administrativa, práticas criminosas, entre outros. A operação ela ainda está em andamento, na verdade ela está mais avançada em alguns municípios, em outros ainda estão em fase de inspeção. Os municípios em que as inspeções já foram realizadas, os promotores já estão recebendo os relatórios, e nos municípios que ainda estão sendo visitados, essas inspeções ainda estão ocorrendo na busca de elementos e indícios de irregularidades e fraudes nessa mudança de gestão, na transição de governo. E vem acontecendo não só em municípios em que há transição, mas inclusive em municípios em que os prefeitos foram reeleitos. Essa operação representa um marco histórico aqui no estado de Sergipe,
tanto em relação aos resultados alcançados, acho que pela primeira vez se conseguiu transições mais tranquilas, e onde não houve uma transição tranquila, houve uma atuação que renderá muitos frutos pedagógicos para o futuro. Então foi uma parceria muito importante, resultado histórico, de sucesso e de demonstração do respeito ao interesse público, ao bem público, ao erário, e de que as instituições de controle estão atentas. Durante as visitas, os técnicos encontraram inúmeras irregularidades e indícios de crimes contra a administração pública. Como resultado, 15 inquéritos foram instaurados a fim de apurar e punir os responsáveis. As investigações ocorrem em sigilo. A gente não poderia divulgar quais municípios estão sendo investigados, mas é um número que pode crescer. O que eu posso adiantar é que hoje nós temos 15 inquéritos policiais instaurados, né, que esse número pode crescer. E a nossa expectativa, na verdade, é que esses inquéritos se desencadeiem em operações policiais, né, com prisões, inclusive, porque tem casos muito esdrúxulos, né, tem casos de desvios milionários de dinheiro e que precisam ser chamados, o feito precisa ser chamado à ordem, e para que isso não volte a ocorrer. Quando você combate a corrupção, a preocupação é com a educação, com a saúde, é com o transporte escolar, com a alimentação escolar, com a merenda, com o pagamento dos salários. Então, a movimentação que nós criamos, a divulgação que foi dada já anteriormente, dizendo o que nós vamos fazer, nunca em tom de ameaça, mas dizendo, olha, o que vai acontecer para quem descumprir isso, né? Quais são as consequências para tanto, quais são as diligências que serão realizadas, isso acabou de algum modo evitando que um desmonte muito maior acontecesse. Uma nova cultura de auditoria, de inspeção, de investigação que foi implantada agora com a Operação Antidesmonte, precisou ser vencida, né? Uma mudança cultural. E a gente não tinha uma experiência anterior desse tipo de atuação conjunta e inovadora. Logo, os erros, os acertos foram todos avaliados, modificados, aprendidos no curso da operação. O que a gente está fazendo um grande esforço agora é para documentar bem isso tudo. Além de tornar mais rigoroso o controle dos gastos públicos e da ordem na administração, a Operação Antidesmonte também tem caráter preventivo, já que promete coibir atos ilícitos e mudar o cenário de transições marcadas por irregularidades. Todos os casos que se verificarem aquelas comprovações de malversação de dinheiro público serão acionados e punidos na forma da lei. E daí a importância da Operação Antidesmonte, um marco na questão da gestão pública no estado de Sergipe. O resultado nós estamos concluindo e nós esperamos que até o mês de julho ou agosto possamos então ter, né, as consequências para aqueles que, lamentavelmente, preferiram trilhar o caminho do ilícito, o caminho da improbidade. A seguir, a gente traz a cobertura da visita do Corregedor-Geral do Tribunal de Contas da União ao presidente do TCE de Sergipe, Clóvis Barbosa. E ainda tem o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, a gente volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Propriá, em 31 de maio de 1931, o economista Juarez Alves Costa fez parte da primeira formação de juízes conselheiros do TCE de Sergipe. Juarez Alves se aposentou em maio de 2001 como o último dos 7 pioneiros nomeados pelo governador da época, Lorival Batista. No TCE, Juarez foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta. E agora a gente destaca a visita do Corregedor-Geral do TCU ao presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Clóvis Barbosa. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O
ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, foi recebido no gabinete do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, para debater temas de interesse comum entre os órgãos. José Múcio é corregedor do TCU e vem acompanhando os trabalhos desenvolvidos nas secretarias de controle externo do tribunal distribuídas pelos estados. Durante o encontro, o ministro destacou o trabalho feito pelo TCE de Sergipe e os recentes avanços tecnológicos. Não é só a informatização, equipar o tribunal, é que os achados tenham sequência, né? Que possa, assim, se dar sequência às coisas que foram achadas. Mas fiquei bem impressionado, o Cláudio fez uma exposição muito interessante, mostrou que o tribunal está verdadeiramente decidido a investir em tecnologia, que é uma coisa muito importante, e precisamos também investir, não é só nos instrumentos, nos músicos também, para que haja entusiasmo no trabalho. Na oportunidade, o presidente do TCE confirmou a parceria entre a Corte de Contas Sergipana e o Tribunal de Contas da União. Mostramos que todo o nosso aparelhamento de TI está à disposição do Tribunal de Contas da União. Nós fazemos parte de um grupo de controle do país e precisamos compartilhar todos esses dados que nós temos, tanto os dados do Tribunal de Contas da União, como os dados também do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, recebeu a presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Gilvânia Nascimento, e o vice-presidente Humberto Gonzaga Lima. Além de estreitar relações, a reunião serviu para auxiliar no planejamento de parcerias e ações entre a União dos Conselhos e o TCE, visando aprimorar o trabalho dos conselheiros de educação. Na ocasião, o presidente destacou o papel dos conselheiros que auxiliam no trabalho de fiscalização do tribunal. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, Shirley Morales, esteve no gabinete do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa. O objetivo da visita foi a apresentação de uma denúncia de supostas irregularidades cometidas pela gestão da saúde estadual relacionadas ao aluguel de um imóvel. O sindicato solicitou ao tribunal a análise da dispensa de licitação. Ao receber a denúncia, o presidente do TCE fez o encaminhamento ao conselheiro Ulisses Andrade, que é o responsável pela análise de contas da Fundação Hospitalar de Saúde. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos julgados esta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara, realizada esta semana, foi julgado o processo de reforma por invalidez. Já na sessão da segunda Câmara, foram julgados 69 processos, dentre autos de infração, relatórios de inspeção, aposentadorias e transferências para reserva remunerada. E no Pleno, 10 processos e 8 protocolos foram julgados pelo colegiado. Na pauta, contas anuais, recursos e denúncias. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Major Dene Ricardo. O assunto em pauta, os riscos de acidentes causados por animais nas rodovias. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju no dia 10 de fevereiro de 1917, o bacharel em Direito, Joaquim da Silveira Andrade, fez parte da primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Joaquim Andrade ocupou os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral, onde se aposentou em abril de 1986. Joaquim da Silveira Andrade morreu em maio de 2005. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista de hoje, vamos falar sobre riscos de acidentes provocados por animais nas rodovias. Uma situação que é ainda mais preocupante nas rodovias sergipanas.
O comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Major Dene Ricardo, falou das ações desenvolvidas pela BPRV para combater a situação. Veja. Vou falar sobre trânsito e dentro de um assunto que importa muito. Não são poucas as tragédias que a gente acompanha de pessoas que perdem as vidas em acidentes com animais. Aqui no programa, o comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, Dene Ricardo. Comandante, obrigado por sua vinda. Tudo em paz, graças a Deus. Tem sido várias tragédias, eu diria tragédias anunciadas. O que é que a polícia tem feito para efetivamente combater esse caso, acabar com essa história de animais soltos? Messias, nós temos um serviço chamado boiadeiro, que é equivalente à Polícia Rodoviária Federal faz, e nós patrulhamos as rodovias estaduais. Aí qual a grande questão? A quantidade de animais. Então, até o momento, nós apreendemos cerca de 180 animais, até o dia de ontem. E sem contar que algumas prefeituras colaboram conosco, então a questão jurídica legal é responsabilidade das prefeituras, mas o Estado, através do Detran BPRV, faz suplementarmente esse patrulhamento e recolhimento naquelas prefeituras que não têm ou caminhão boiadeiro ou não tem o curral. Mas, além disso, a questão básica é que o nosso agricultor, ele deixou o jeguinho, abandonou o jeguinho, trocou ele pela motocicleta, é muito mais barata, não come, faz o que tem que ser feito, e abandonou os animais. E esses animais eles se reproduzem, e nesse período que nós tivemos de seca, os animais foram soltos. E aí, não, está chovendo, tá. Mas o que aconteceu? Quando chove, como o sertanejo diz, a terra ficou batida. Choveu, até aquele pouquinho que tinha foi levado, e os animais continuam soltos. Fazemos o recolhimento, o grande problema é que nós não conseguimos ligar o animal ao seu proprietário. Então, não temos como responsabilizar judicialmente esse cidadão. Então, o animal, nós temos um convênio com a Insub Aracaju, que recolhe esses animais, e esses animais, eles são, depois de 5 ou 7 dias, eles são doados para quem quiser, né? E a grande questão é, se o dono abandona o animal, nós não temos como saber quem é o dono e responsabilizado. A gente não sabia ainda dessa regra. Vocês aprenderam 180 animais. O senhor disse que lembrou bem. A área é sempre do município, mas a rodovia é estadual. Então, vocês agem de forma complementar. Esses animais eles estão sendo apreendidos e levados para vários locais do estado. Vários locais do estado. A regra é doar a partir de 5 dias? A regra ele fica um período, depende de cada prefeitura. A prefeitura estipula um valor. O valor é mínimo da multa, porque é para só custear alimentação e medicação, se for o caso, e ele é devolvido ao seu dono. E aí, depois desse período, ele fica aberto para doação. Então, as prefeituras têm os seus mecanismos de fazer essa doação. Agora, isso não é novo. Há muito tempo que a gente reclama, né? Há alguns anos, teve um colega seu, inclusive, que foi vitimado de um acidente ali na região da Praia da Caueira, Praia do Abaís, atropelando um animal. E todos os dias, todas as semanas, a gente tem vários registros, especialmente pelo interior do estado. Quer dizer, é uma questão recorrente que ninguém toma uma atitude mais efetiva. O senhor falou na multa, é uma multinha simbólica. Exato. E por conta disso se perdem vidas. Exato, mas a grande questão é conseguirmos ligar o dono do animal, o que ocorreu o acidente, para poder responsabilizá-lo. Enquanto não houver um mecanismo para identificar o dono do animal, nós ficamos de mão atada. Por mais que vamos informar a delegacia que faça investigação, mas dificilmente ela vai conseguir ligar o animal, se ele não tiver uma marcação efetiva, ao seu dono. Então é muito difícil. Então nós precisamos o quê? Que as pessoas se conscientizem e mantenham os seus animais presos. Se ele não tem mais serventia para você, doe, venda, entregue nas prefeituras que tem a capacidade de doar ou cuidar deles. Mas a grande questão o animal solto é um perigo. Tem o custo social, o custo financeiro. Quantas pessoas, como o senhor falou, os óbitos são a pior parte, mas aqueles que ficam sequelados, perdem pernas ou ficam incapacitados para sempre, por conta desses acidentes. A malha viária do estado, evidentemente, é a maior. A cobrança em cima do batalhão de polícia realmente é muito grande. E vocês têm correspondido isso, hoje vocês têm estrutura de caminhão boiadeiro e pessoal para recolher esses animais,
Porque não é só abrir o caminhão que eles entrem tranquilamente. Dá trabalho ao policial, né? Dá trabalho. O que acontece? Nós temos 2 caminhões ativos hoje e 4 policiais trabalham nesses caminhões, é regime de revezamento. Esses policiais eu posso falar que são heróis, abnegados, porque tem policial meu que já tomou carreira de vaca parida, égua já deu coice, já foram cair em ribanceira, mas eles continuam trabalhando e muita gente também colabora. Quando vê o policial lá com dificuldade, vai ajudar. Teve um fazendeiro na região de Lagarto, ele desceu da caminhonete, ajudou a colocar o animal dentro do nosso boiadeiro. Mas o nosso policial, ele está fazendo um plus, um serviço a mais. E aquele que faz esse serviço, ele faz porque gosta ou porque tem um compromisso com a população. Mas não tem enfrentamento, às vezes, o cidadão que é o dono do animal, que quer botar o policial para correr? Não, dificilmente, porque o que acontece, Messias? Eles, quando percebem que vai haver o recolhimento, eles já se retraem, até porque ficam com medo de serem responsabilizados. Então, dificilmente existe esse tipo de contato. Algum outro pergunta, está sendo levado para onde? Que é um amigo meu, né? Mas aí a gente diz, está sendo levado para Insurba, se for um município que não tenha o curral. Aquele que tem um curral, nós destinamos ele para o curral da cidade. Assim que o senhor disse que piorou esse quadro, né? Porque a parte da beira da estrada é sempre mais preservada, tem a história dos respingos de água que acaba ajudando aquele capim a crescer mais rápido e aí vira pasto literalmente para esses animais. É lamentável isso. E a grande questão é a conscientização da população. Então, com certeza, a maioria das pessoas do interior já tiveram o desprazer de, se não colidir, ou ficar próximo de colidir com o animal. E isso é algo que chama muita atenção e é uma responsabilidade também do BPRV, manter que as condições de trânsito sejam ideais. Infelizmente, enquanto não houver a conscientização, nosso trabalho ele vai ser meio que enxugar gelo, porque não conseguimos ainda ligar o animal ao seu dono. Se conseguíssemos isso, a gente poderia responsabilizar ele judicialmente, ele ia prestar algum tipo de serviço, ia sentir na pele e ia servir de exemplo para que outros não fizessem. Pessoas que têm essa dificuldade. Mas existe amparo legal tipificado para criminalização, a responsabilização do proprietário desse animal, comandante? No caso, nós identificamos o dono do veículo, o dono do animal, nós fazemos a comunicação formal à delegacia, o delegado ele vai encontrar lá a tipificação, então vai até dos maus tratos ao animal, a causar perigo para a condução do veículo, então tem uma gama de conotações jurídicas que podem fazer com que esse cidadão seja responsabilizado. Mas sempre ele vai ser um crime de menor potencial ofensivo, né? Vai ser feito TCO, então vai ser a responsabilização dele no caso é bem menor, não, menos gravosa. Eu deveria mudar essa questão da legislação e mudar efetivamente também a multa, né? A multa, mas se a multa for alta, o cidadão não vai reaver o bendito do animal. Se ele não reaver o bendito do animal, fica caro para a prefeitura, é muito caro manter esses animais. Pode parecer que não, mas a ração está muito cara, o preço. E até para a prefeitura é melhor que o cidadão venha e reaveja o seu animal e leve e tome cuidado com ele. Mas que seja responsabilizado. Bom, estou aqui com o comparativo anual, que até agora, das ocorrências, do trabalho realizado por vocês. A polícia, até bem pouco tempo, era uma companhia, né? Era a CPRV, mudou para batalhão. Deu bons resultados, comandante? Está dando bons resultados porque nós temos uma condição de... estamos implementando novos pontos, então provavelmente com essa inclusão dos novos soldados agora em julho, agosto, nós vamos poder partir para outros pontos do estado para patrulhar de uma forma mais efetiva. Então, isso é uma política do comandante-geral da Polícia Militar, que ele quer que o BPRV ele se expanda realmente em 2 companhias, uma cuidando da Zona Norte ou da Zona Sul do estado, para que a gente possa efetivamente coibir mais as ações, os delitos de trânsito e também colaborar com o policiamento ostensivo. Com a experiência que o senhor tem, apesar de toda essa criminalização, inclusive com relação à lei seca, tem mudado a postura do motorista? Ele tem sido mais cuidadoso do que era no passado, o senhor que está nas rodovias? Messias, infelizmente ele tem sido mais cuidadoso por conta do medo da multa, do medo de se perder a habilitação, do seu veículo ser retido. Mas quando ele sabe que ele não vai ser fiscalizado, ele continua fazendo seus delitos. Então a gente percebe até aqui, meu trabalho é o trânsito rodoviário, mas vou falar pelo trânsito urbano. Quando não há radar,
o motorista ele abusa da velocidade. Se não há o nosso famoso pardal, ele vai passar no sinal vermelho. Então, o nosso motorista, infelizmente, ele consegue ser educado e só respeitar as leis quando sabe que está sendo fiscalizado. Não sendo dessa forma, ele não é educado. Então, nós também recebemos alguns releases e algumas informações. O Brasil é o 5º país que mais mata no trânsito. Só perdemos para a Índia, China, Estados Unidos e Rússia. E a tendência é que nós cheguemos em 2020 ao 2º ou 1º país que mais mata. Isso tudo advindo do quê? Da facilidade em se adquirir os veículos, no caso motocicletas, é um dos maiores, é o que mais mata, né? Motocicletas e ciclomotores, e também os veículos que ultrapassam a velocidade permitida, não obedecem à sinalização, também são grandes causadores dos nossos acidentes e das mortes. Uma última questão, que é o transporte clandestino, né? Das cooperativas superlotadas aos placas cinzas, aqueles que fazem o transporte integrando o Estado. A polícia tem atuado nesse sentido ou não é foco dela? Não. Ela tem atuado, mas o que acontece? Para o transporte clandestino, nós precisamos sempre ter o apoio da SMTT local. A SMTT local convoca o BPRV e nós acompanhamos para fazer a fiscalização. Eles veem a questão documental, se existe alvará ou não, e nós fazemos as devidas notificações na questão do veículo que sempre está com alguma irregularidade. E também a agência estadual, também nós fazemos o acompanhamento. Eles fiscalizam bastante o nosso transporte o regular, né, que são as cooperativas, a Copertal, a Copertaju, Copernorte, e tem a do Litoral. Então nós fazemos também esse acompanhamento. Sempre em conjunto. O BPRV, essa questão da fiscalização, ele faz a fiscalização da situação geral do trânsito. A questão se existe ou não regularidade, nós estamos acompanhados de quem é o responsável, no caso o órgão municipal. Ok, comandante, muito obrigado por ter vindo ao programa. Bom trabalho, o que não vai faltar é trabalho daqui para frente, porque infelizmente o nosso motorista, como o senhor disse muito bem, ainda continua muito atrevido no trânsito. Exato, essa é a grande realidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Messias. Bom dia. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.